Bem-vinda à série Respostas Nada Óbvias, esse espaço criado para você, para poder desacomodar as tuas inquietações num caminho de solução. A solução que vem através da visão sistêmica das constelações familiares. Vamos a uma pergunta bem interessante que deve desacomodar muitos dos pais hoje em dia. Sou mãe de um filho que insiste em usar maconha todos os dias após a aula da faculdade com os amigos. Como mudar isso nele quando o pai foi usuário de drogas por muito tempo e não conversa com ele? Percebam que aí já tem na sua pergunta um tipo de reivindicação, que é a reivindicação em relação ao pai que foi usuário de drogas. A criança, o adulto, mesmo o adolescente, mesmo o adulto, muitas vezes ele replica inconscientemente, a gente vem falando sobre isso algumas vezes, o comportamento daquelas pessoas que, de forma bem consciente ou de forma inconsciente, são excluídas do sistema familiar, ou por um comportamento inadequado que ela vive, ou por um destino difícil que ela tenha sido acometida e que faz parte da história dela. Então, nesse caso, teu filho jovem, ele está querendo se identificar com um grupo, mas dentro de uma gama imensa de colegas, tem também aqueles que não usam a maconha. Por que será que ele foi se identificar com esses usuários da maconha? Sem sombra de dúvidas, é para poder identificar-se com o pai. Então a pergunta a você que você vai precisar é construir um espaço para que ele tome esse pai com respeito. Na medida exata que você respeitar o pai desse jovem, na medida exata em que você abrir o espaço para que eles possam experimentar, conversar e discutir as experiências que estão tendo nesse propósito, na medida exata em que você sair da frente ou do meio entre esse seu filho e o pai dele, coisas vão se movimentar também. Claro que tem um processo de maturidade dele. Os filhos que já estão na fase da faculdade, eles estão se tornando jovens adultos. E sim, eles vão assumir, a partir dos 18 anos, totalmente a consequência, inclusive legal, pelos seus atos. Então, uma boa orientação, provavelmente vocês já deram desde sempre para ele. Agora, o que ele vai fazer com isso vai começar a ser responsabilidade dele. E vocês precisam deixar isso muito claro como pais. Vou deixar a responsabilidade das suas ações por você. Eu estou aqui para te orientar, para te guiar e te mostrar o caminho de saúde e de sucesso. Agora, se você escolhe trilhar um outro caminho, aí é com você. Ao mesmo tempo, olhe para o pai desse seu filho. Talvez ele foi uma época usuário de drogas, se hoje já não está fazendo mais e conseguiu se superar, tranquilize um pouco o teu coração, talvez teu filho vá fazer o mesmo tipo de processo. Mas mais que isso, no teu coração, internamente, se você tem restrições, reivindicações, críticas e julgamento ao pai desse filho, é a isso que ele está se reportando. Uma forma de trazer esse pai para perto do coração dele é reproduzindo o comportamento dele. E provavelmente, quanto mais ele fizer isso, mais você vai odiar o pai dele na ação dele. Se você inverter esse movimento e se der conta que você escolheu esse homem para ser o pai dos seus filhos ou deste filho, que você sim o amou em algum momento e que você sim respeita tanto a potencialidade que esse homem tem como as fragilidades dele, você vai conseguir também comunicar ao teu filho o respeito que você tem ao pai dele. E quando as mulheres, nós mulheres, respeitamos nossos homens, respeitamos os pais dos nossos filhos, quando nós alcançamos esse lugar, nossos filhos não têm dificuldade nenhuma em acessar o pai. Não tem dificuldade nenhuma em passar pelas fases, por exemplo, de confronto necessárias para poder saber qual é o seu lugar de força. Não tem nenhuma dificuldade de eu diria, entrar na mata com o pai, na mata, no jogo do mundo, no jogo do masculino, no jogo que o mundo vai exigir dele. Vai precisar ralar o joelho um pouquinho, vai passar por desafios, mas nós como mães, como mulheres, precisamos abrir o espaço para que o pai alcance nossos filhos, sobretudo os filhos homens, nesse processo. Isso é da natureza, do que é natural no desenvolvimento do masculino. E se ele está fazendo igual ao pai, é talvez porque ele não tenha acesso a esse pai no coração dele. Porque no teu coração, querida mulher, você ainda faz reivindicações. Olhe para o destino do pai desse rapaz, desse jovem, do seu filho, com respeito. Confira
a história do teu filho para ele com a dignidade que ele merece. Essa história passa, um homem e uma mulher, 2 adultos, se encontram, decidem estar juntos, consciente ou inconscientemente, geram uma vida. Então este é o pai certo para ele, você é a mãe certa para ele. Confie que ele vai encontrar o caminho de saúde, o caminho de solução para ele, na medida exata em que ele se autorizar, e essa autorização vem de você, a respeitar e amar o pai exatamente como é. Fez sentido para você o que eu estou dizendo? Deixa chegar no teu coração, deixa isso se acomodar. Quebre as suas resistências em relação ao destino difícil do pai do seu filho. E depois me conte qual foi o resultado. Se fez sentido para você isso, compartilhe com pessoas que estão vivendo a mesma dor que você. Confie que teu filho é o pai, é você e algo mais. Confie que vocês deram o essencial e o suficiente para eles. Confie que ele terá a estrutura para poder superar isso. Permaneça no teu lugar e abra espaço para que o pai dele o alcance. Compartilhe. Nós estamos aqui fazendo conteúdos para você. Nos siga no nosso canal. Vai ser um prazer estar vendo você aqui sempre.